Outro, né, E que coronel? repita isso, que a opinião pública faça as suas pesquisas e a opinião pública comece a entender isso dessa forma, para que Uhum. isso não fique ad eterno, não se renove. Então, as multas impagáveis, com retroatividades para penalizar contribuintes. Uhum. E tem um artigo interessantíssimo, recolhimento das multas multosas. Esse recolhimento não passava pela Secretaria de Finanças. Esse Sei. recolhimento ia direto para a Secretaria de Meio Ambiente. Isso resultou num trato jocoso até por parte da população. Uhum. E, principalmente, quem foi multado recebeu isso de uma forma muito ruim. Então, a responsabilidade a respeito disso foi uma fuga dos empresários, de um modo geral, e se Uhum. os empresários saem do município, eles levam trabalho, eles levam questão da economia Sim, e por aí. sim. E aí, como é que durante a Covid nós estávamos em Mangaratiba? Dessa forma. Em março, nós não Uhum. estávamos nada bem administrativamente, no meu entender. Não, Durante a aqui eu vi, coronel, até porque eu estou bem no meio da população de mais baixa renda, que os serviços, tanto no hospital municipal como nos hospitais, nos pronto-socorros, não, nos centros de saúde que estão nos bairros, foi diminuído e muito o poder de ajuda à população. Exames não estão sendo mais feitos, exame de sangue laboratório, a política pública parou de pagar o laboratório e a população está desassistida, né? Mas como a gente está pensando nessa coisa do pós-Covid, né? A questão é quem vem depois do Covid, quem vai entrar aí para o próximo ano, né? Como é que se estrutura tudo isso? De onde a gente parte para tudo ficar estruturado e corrigir os erros todos das gestões anteriores? eu pensei ainda em algumas outras questões para que a gente possa estar bem sintonizado o antes, o durante e depois o que será que a gente pode fazer Perfeito. para amenizar ou retomar a nossa situação. Bom, durante a Covid, nós entramos num regime de total desencontro de informações. Pela Sim. ONU, por cientistas diversos que Uhum. divergiam, pelo governo federal, pelos governadores, pelos prefeitos, pela imprensa, pela justiça. Então, a Sim, gente viveu quase que um estado da chamada anomia, sem identidade. A gente sim. quase viu uma situação como Uhum. essa, porque eu acho que aí a ciência precisa falar Sim, mais sim. forte com a interferência política, interferências diversas Uhum. políticas nesse âmbito da ciência. Né? Então, passamos a funcionar em estado de calamidade pública, sem licitação obrigatória, com denúncias e apurações de fraudes, até prisões de autoridades. Aham. É o carimbo corrupção presente. Sim, sim. E os municípios foram ganhando dinheiro a partir do momento que iam dizendo que tinha mais pessoas no município doentes também, né, coronel? Aí você vê, a gente já vem de uma situação nada cômoda. E aí atravessa uma situação como essa. E ainda temos que conviver com a corrupção. É, eu costumo sempre dizer, não, sem probidade, não tem gestão competente. Sim. Corrupção, corruptos, quer dizer apodrecimento, porque nós precisamos trabalhar contra a corrupção. Antes, durante, depois o Covid, isso vai exigir muito mais
de todos nós, de homens públicos que administram políticas, um entendimento de que isso nós precisamos banir a corrupção do solo brasileiro. Então, estado de anomia com aglomerações desnecessárias, algumas aglomerações desnecessárias. Caiu um pouquinho. O senhor repete um pouquinho, porque congelou. Sim. É um estado de anomia com aglomerações desnecessárias. Leitos de hospitais com lotação esgotada. E um Deus nos acuda. Profissionais de saúde sem capacitação para lidar com o Covid-19. Nenhuma, né? Nós assistimos aqui profissionais de saúde simplesmente dizendo que não iam atender porque não sabiam como atender, né? Uma vergonha isso. O Brasil capacitou apenas 20% dos profissionais de saúde. Por isso, perdemos muitos. Capacitação. O Brasil perdeu muito. Heróis, sim. Heróis, mas gostaríamos de ver esses heróis vivos. Não mortos. Capacitamos apenas 20% deles para lidar com esse tipo de contaminação. E a população menos favorecida, sem geração de renda, chegando ao desespero. Eu cheguei a encontrar pessoas que vieram me pedir: o senhor tem alguma coisa para eu fazer? Homens, de uma forma emocionada, querendo trabalhar e não ter como fazer isso. A violência doméstica atingindo índices mais do que insuportável, porque qualquer violência doméstica é insuportável. Os índices aumentaram com estupros de crianças, uma série de outros. Isso é uma dor que a gente vem acompanhando, que é horrorosa. Quanto mais as famílias ficaram dentro de casa, mais barbaridades a gente ouviu falar, mais a polícia teve que intervir, né? E com todo esse quadro que o senhor está colocando e que a gente vem assistindo, né? E não digo nem assistindo pela televisão, não. A gente vem assistindo no nosso dia a dia, com os nossos vizinhos, na nossa vida, com a nossa família. Aí é difícil a gente tentar falar com a população de que ela tem que ter otimismo na hora de ver um futuro. Mas é importante que ela tenha esse otimismo, porque senão vão ficar os mesmos e fazendo as mesmas coisas e com a mesma incapacidade sendo demonstrada para a gente, né, Coronel? Quer dizer que a gente não convive com a nossa família? Quando as famílias recebem os familiares, as crianças que não estão na escola, estão dentro de casa, então as crianças, por essa situação, que cultura é essa? Que é isso? Não, que sociedade é essa que nós somos? Hoje nós temos os números do Covid que eu anotei aqui, de hoje tem meia hora para que ficasse bem atualizado. Números de hoje, óbitos no Brasil, 123.149. Rio de Janeiro, 16.255. Mangaratiba, 32 óbitos. É o que consta no portal da Prefeitura. Casos confirmados de Covid, tivemos 3 milhões, quase 4 milhões. 227.129 nós tivemos no Rio de Janeiro. Em Mangaratiba, 806 casos confirmados até agora. E ela ainda não acabou. A Covid-19 ainda está aí. Bom, e aí esse é o quadro. Eu acabei de ter informação de que a Presidência da República acabou de aprovar mais 4 meses de ajuda à população, que não é mais no valor de R$600, é no valor de R$300, mas com isso eles estão tentando minimizar a situação até que a população comece realmente a estar dentro desse mundo pós-pandemia, né? Agora,
Coronel, eu sei que hoje não dá nem para a gente prever o que pode acontecer daqui para frente, né? Porque a gente não tem nem ideia do que pode vir, porque não é, a gente não está vivendo hoje o mesmo momento que já viveu há anos atrás com a questão da espanhola, né? Da gripe espanhola, porque hoje o cenário mundial é totalmente diferente. Hoje nós estamos todos interligados, nós somos uma grande nação, né, planetária. Como é que o senhor vê isso aqui para Mangaratiba, né? Porque Mangaratiba um município muito forte, né? Que perspectiva o senhor vê para a gente? Eu acho que Mangaratiba, aí vem as eleições, precisa acompanhar todos os movimentos, procurar saber quem são as pessoas. A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 204, fala da descentralização político-administrativa. É o que o Paulo Guedes fala: nós precisamos ser mais Brasil e menos Brasília. Isso, eu acho que vai depender do governo federal. Eu acredito que o doutor Paulo Guedes realmente possa fazer isso. Colocar o artigo 204 da Constituição Federal em prática. Acho isso importantíssimo. Acho importantíssimo que as eleições municipais, próximos administradores haverão de ser altamente competentes em gestão de políticas públicas e com abertura política, técnica e moral. Sim. Vai interagir com o governo federal. Quando se interage, naturalmente a gente quer saber com quem a gente está falando, para quem a gente manda verbas. E aí, isso tudo, no quadro democrático, depende das escolhas, sim. Porque imagem é importante, sim. Na hora de interagir com os governos federal e estadual, com certeza que isso vai ser importante. Entendo que o administrador ele vai precisar ter uma boa abertura política, técnica e moral. Sim. Para interagir com o governo federal nessa maneira de se fazer política. Olha a política aí. Política, a gente está falando de gestão pública, política. O que é política? Política é pesquisa, aprofundamento de cada coisa. Política é importantíssimo. E é arte. Arte como? Na maneira de se lidar com as pessoas, interagir com as pessoas. É preciso se fazer a boa política e não a velha política, toma lá da cá, de interesses. Precisamos ter boa política. No direito à vida, fazer fluir a economia. Para sustentar o direito à vida, a economia precisa gerar e fortalecer o equilíbrio na prevenção. Ou seja, sistema de saúde, em primeiro lugar está o direito à vida. Se é o direito à vida, o sistema de saúde precisa ser forte. Então, a nossa economia a gente precisa retomar. Então, é preciso que esse sistema de saúde seja um sistema forte para a gente conseguir progredir. Essa prevenção é importantíssima no sistema de saúde e o saneamento básico. Saneamento básico significa água e esgoto. No outro dia, conversava com um profissional de engenharia, mestre em saneamento básico, e ele vinha falando: a água também mata. Sim. Qual é a segurança hídrica que a gente tem em Mangaratiba? Procurem, quem está ouvindo, procurem saber
qual é a nossa segurança hídrica. É uma brincadeira a nossa Pois é. segurança hídrica. Mas, Procure coronel, saber. Pois não. o senhor trazendo todas essas informações preciosíssimas, dá para eu pensar o seguinte, que a pandemia, ela deixa um legado, né, não só para a nossa cidade, mas para o país, que é a necessidade da gente olhar as coisas mais de perto. Primeiro, não ignorar mais a política, né, porque a pandemia foi política, ainda é política, né? A gente já vem de um momento político de extrema importância e fragilidade, a gente mudou aí de visão de país, de conceito, né? Saímos de um lugar horroroso para um lugar que a gente tem muita esperança de que fique muito melhor, né? E eu acho que nisso, Mangaratiba, a gente também está nessa perspectiva de sair desse lugar péssimo, horrível, que todos nós estamos dentro de corrupção, estou até colocando aqui, né? Para um lugar muito melhor. E eu acho que a pandemia, ela deixa esse legado, que a gente não pode simplesmente viver o dia a dia sem estar ancorando a nossa preocupação e o nosso desejo e o nosso movimento de fazer algo melhor, de fazer algo que realmente fique concreto, que não se esvaie à medida que vá mudando de 4 em 4 anos, né, coronel? Se até mesmo nas relações internacionais as maiores inteligências no mundo se reúnem na ONU para dizer que o direito principal das pessoas não é do homem, das pessoas. Sim. É a vida. Então, o direito à vida, na prevenção que a gente tem que fazer, está o sistema de saúde e o saneamento básico. Uhum. O saneamento básico, em Mangaratiba, não existe. Quem for convidado para passar um final de semana na casa de alguém, numa pousada de alguém, em determinado local, chega lá, encontra as instalações sanitárias muito ruins, você não vai voltar mais naquele lugar. As pessoas que convivem e vivem do turismo em Mangaratiba são verdadeiros heróis que estão investindo nisso, porque Mangaratiba, o saneamento básico é uma lei, é obrigado, o poder público tem a obrigação de não matar pessoas dessa forma, tem o saneamento básico, porque isso leva até mesmo à morte. As nossas praias não são praias convidativas, como queremos turismo. Então, a gente está falando, para quem trabalha com turismo, que eles são verdadeiros heróis investindo nisso. E isso pode ser feito como? Começando pelo saneamento básico, vai trazer divisas, vai trazer turismo internacional e nacional, turismo de categoria. Isso vai nos... Mas o presidente fala aí da Covid, fala aí da Cancún brasileira. Como Cancún brasileira sem saneamento básico? Eu não ouço ninguém falar de saneamento básico, até porque ele não existe em nenhum distrito de Mangaratiba. Sim. Estou falando aqui que o reservatório de captação de Muriqui tem 40 anos, então o brasileiro tem isso, né? Isso, a gente faz alguma coisa e depois não dá conta de melhorar e de progredir e de cada vez ter mais preocupação com a população e entregar um órgão, entregar um organismo que realmente funcione, né? Por que será que até hoje não fizeram absolutamente nada de saneamento básico? É uma casa, nós estamos numa casa que não podemos conviver, porque ela saneamento básico. E já está falando que é básico, é o básico. Como trazer para tanta gente? É o mínimo, né? É o mínimo, tem que ter. Saneamento é água e é esgoto.
Sim. A gente precisa fortalecer as políticas regionais. Por exemplo, a política, nós não temos política de agricultura. O que nós temos aqui são medidas esparsas, desde financiamento bancários até a venda de produtos, desculpem. A gente precisa ter uma política de agricultura, porque a gente planta, desculpem, a gente colhe e a gente vende. Sim. Isso vai ajudar muito na questão da cesta básica, vai ajudar em muito, vai trazer mercado de trabalho, o turismo e a agricultura em Mangaratiba tem que ser top, e pode ser divino pela própria natureza. A natureza nos deu isso em Mangaratiba. Sim, sim. E estamos desprezando isso. A agricultura tem uns bravos guerreiros aí que ainda estão mantendo isso, mas não tem incentivo nenhum na prática. Eu estou me aproximando disso faz tempo, que estou vendo que não existe nenhum incentivo. No turismo, o que acontece são pessoas que estão se voltando a isso. Na área governamental, a gente não vê absolutamente nada. É preciso que a gente tenha preparo técnico, tecnologia, cooperativas, hortas comunitárias, mercado de venda de produtos e o principal, que é o diálogo com o agricultor. Ouvir o agricultor, porque eles é que sabem. Nós não sabemos nada. Nada, coronel. Eu vou interromper só um minuto.